Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Olha só, domingão aí, e graças a Deus, mais uma vez estamos livres, estamos felizes, estamos comemorando uma Páscoa. Mas você sabe de onde vem essa Páscoa? Você sabe como que ela começou? Você sabe qual era a tradição e como surgiu essa grande festa como hoje nós conhecemos aqui no Brasil? Talvez tenha passado alguns elementos sobre essa comemoração que você ou várias pessoas ainda não sabiam. Então eu quero trazer para vocês aqui algo sobre a comemoração da Páscoa. Tá certo? Vamos lá. O que é? Primeiro, o que é a Páscoa? É uma tradição judaica que nasceu lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vocês lembram do sofrimento que o povo de Israel passou lá no Egito? Vocês lembram os detalhes, o quanto que eles sofriam, o quanto que eles trabalhavam e o quanto que Faraó maltratava aquele povo? Vocês lembram disso? Então, um certo dia veio um salvador de tudo, que é Moisés, pelo menos naquela época. E Deus o instituiu e disse que ele tiraria aquele povo daquela escravidão, daqueles problemas que estava passando ali, e faria com que aquelas pessoas fossem livres, de certa forma, daquele povo do Egito. Eles estavam sofrendo demais, eles não podiam crescer, eles não podiam multiplicar, porque alguém os dominava, alguém ditava regras que não era aquilo que Deus estava falando para eles. Porque o grande Faraó dizia que eles iriam ficar maiores que o povo do Egito por causa da taxa de natalidade. Nasciam homens fortes, homens inteligentes, homens preparados para todas as coisas, somente do povo de Israel. Então, no crescimento dessa população, também veio o crescimento da preocupação de Faraó, em pensar que um dia poderia perder o Egito por causa do povo de Israel. Quem diria, né? Então surgiu lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. O próprio livro tem o seu significado, êxodo. Lembra quando você tem êxodo sobre um problema? Ou quando você está passando por uma dificuldade muito grande e tem êxodo sobre aquela dificuldade? Então você se livra, você deixa para trás. Você é vitorioso. Isso significa êxodo. Tá? No versículo 2, ele diz assim, só conhecendo um pouquinho o que é a Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 2. Ele diz assim, ó, este mês será para vós o primeiro mês do ano, o Êxodo, e será para vós. Esse mês será, é como se ele dissesse assim, ó, fosse um mês, é um mês importante para vocês. Não se esqueçam desse mês, porque é nesse mês que vocês vão estar libertos. É esse mês que vocês vão sair da escravidão. É esse mês que vocês vão fazer por si sós. É esse mês que vocês vão em busca da terra prometida, vão lutar por ela, vão batalhar por ela, e vai ser sobre o vosso suor, sobre o vosso trabalho e a vossa batalha que vocês vão conseguir chegar na terra que mana leite e mel. E lembrando que tudo isso, que eu vou usar algumas linguagens aqui que não bate com a nossa cultura, isso faz parte da cultura de Israel. E é necessário que nós venhamos saber ponderar bem o que é cultura, o que é época, o que são leis regionais, são leis culturais, para que nós não venhamos ficar pregando e falando abobrinha por aí, ensinando aquilo que não existe, colocando fardo pesado nas costas das outras pessoas, tá bom? Então, no versículo 2 do capítulo 12 de Êxodo, ele diz assim, que este mês será um mês, o primeiro mês do ano para vocês.
Um mês importantíssimo. Lembrem-se desse mês, tá? O sangue, lá no versículo 13 do capítulo 12, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas onde vocês estiverem. Vendo o sangue, eu passarei por cima de vós, e não haverá praga nenhuma destruidora dentro do vosso lar. Na última praga, quando Faraó de forma nenhuma queria deixar os israelitas saírem de lá, ele mandou uma última praga. Em algumas traduções diz que era o anjo da morte. Em outras traduções diz que o próprio Deus desceu sobre ela. Eu tenho essa tradução que diz que eu descerei sobre vós. Então, quem está passando essa instrução para Moisés fazer é o próprio Deus. E quando ele se coloca no lugar e ele diz: e este sangue vos será por sinal nas suas casas, onde vocês estiverem, vendo esse sangue, eu passarei por cima de vós, eu passarei. Então, nessa tradução que eu tenho, está escrito que é o próprio Deus que fez esse momento, esse acontecimento naquela época. Então, ele passou e tirou a vida de todos os primogênitos ao qual não tivesse o sangue no umbral da porta, na soleira da porta e sobre a coluna da porta. E o que significa esse sangue? O sangue significa uma marca. E aonde tivesse esse sangue, Deus iria passar por cima, iria passar além. E daí veio a Páscoa em hebraico, que significa passar por cima, significa pular por cima. Daí surgiu, para nossa tradução, a Páscoa, que seria, em termos práticos, eu vou passar por onde tem esse sinal e não vou fazer mal para eles, porque eles me pertencem. Até então eu estou falando da cultura de Israel. Eu estou falando de sangue, eu estou falando de sacrifício de animais, eu estou falando de Deus matando alguém. Eu estou falando sobre uma cultura que, aos nossos olhos, a cultura brasileira, seria uma cultura espantosa. Seria algo que seria, de certa forma, assustador. Mas não é. Vou te explicar depois por quê. Tá bom? Então, ele diz assim, ó, este dia, lá no versículo 14 do capítulo 12, ele diz assim, ó, esse dia vos será por memorial. Ou seja, você está fazendo um memorial sobre isso. E celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. E celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, ele estava determinando essa celebração para que sempre fosse feita no mesmo dia, na mesma data, no mesmo ano. Mostrando a importância de você lembrar de coisas boas, mostrando a importância de você celebrar coisas boas. Inclusive, uma das chaves que nós aprendemos em PNL, aprendemos nos cursos de psicologia que nós temos hoje em dia, é: lembre-se e celebre as coisas boas. Talvez eles tenham tirado de lá, não sei ao certo, mas funciona muito. Cada vez que você tiver um êxodo, um ganho, uma vitória, celebre. Celebre da melhor forma que você puder. E tente sempre se lembrar das coisas boas que aconteceram na tua vida. Isso vai te gerar muitos frutos bons. Tá? Então, voltando, esse dia vos será por memorial. Tá? Tenham em vossos corações um memorial sobre esse dia, que era o dia da libertação deles. Era o dia em que eles sairiam livres daquele lugar. Então, nós vemos aqui que Deus ele sempre trabalha
com elementos figurativos que representam uma interpretação particular ou coletiva. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. Deus sempre trabalha, tá, com elementos figurativos que representam uma interpretação particular ou coletiva. E que elementos figurativos são esses? Que forma de Deus agir é essa? Primeiro nós temos que lembrar quem é Deus. Deus não tem princípio e nunca vai ter fim. Ele é soberano. Ele ultrapassa essa nossa ideia de princípio e fim. Quando nós vamos exaltar Cristo como único e suficiente Salvador, nós dizemos que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, Ele é. Esse é o primeiro ponto. Depois, Ele pode ser o princípio da vida de alguém e pode ser o fim da vida de alguém. Ele pode estar no princípio, melhor dizendo, estar no princípio de alguém, de uma história criada, de uma mudança de vida, de uma qualidade de vida melhor, e ele pode estar no final da mudança de vida dessa pessoa. Por isso ele é, tá bom? Não existe que Deus o tamanho de Deus é grande. Isso não existe. Isso não existe. Porque não se pode quantificar aquilo que não é quantificável. Não se pode medir aquilo que não tem métrica. Não se mede isso. Uma vez Davi tentou fazer uma alusão sobre isso e dizer que a terra era o escabelo dos seus pés, ou era estrado dos seus pés. Aí as pessoas começaram a medir o tamanho de Deus. Que Deus é grande, que Deus... Gente, Deus simplesmente é. Não tem tamanho, não tem como medir. A medida foi criada para nossa organização, não para medir Deus. Então, simplesmente, Deus é. Ponto final. Não tem como dizer, não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. Eu já vi muitas pessoas crentes aí, com medo de macumba, com medo do diabo, com medo de trabalho maligno, com medo de espírito maligno, de nem poder falar. E a pessoa diz, mas não pode falar, não pode subestimar, como se tivesse condições de haver uma luta entre Deus e o diabo. E Deus estaria frente a frente, batalhando frente a frente com o diabo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser crente. Mas vamos ser, sabe aquele crente... eu acho que eu não posso dizer a palavra crente, porque crente é todo aquele que crê, e isso está no neutro. Você pode crer em qualquer coisa que você é crente. Então vamos falar assim, cristãos. Vamos ser cristãos que realmente conhecem o Pai, que realmente sabem quem é o nosso Pai. Porque a partir da hora que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna filho do Pai. E isso é fato. E você sendo filho do Pai, você tem os privilégios de filho. Mas todo mundo é filho de Deus. Sim, se confessar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aí você se torna filho também. Senão, por enquanto, você é só uma criatura que ouve falar do nome de Deus. Não quer vir contra? Tudo bem. Seja contra o que a Bíblia fala. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está falando. Tem respaldo bíblico para isso. Então existem as criaturas que são criações de Deus, que também são amadas, são protegidas, são cuidadas. E existem aqueles que são filhos, aqueles que comem na mesa, aqueles que conversam diretamente com o Pai. E isso é maravilhoso. Eu até te convido para você ser filho também. Se você quiser, no final desse vídeo, deixa o teu nome aqui, deixa o teu comentário aqui. Nós vamos fazer uma conversa com o Pai a respeito de você. Se você quiser o teu nome escrito no livro da vida, é só confessar assim, Senhor, eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha alma. Amém. Nesse momento, o teu nome já está escrito no livro da vida. Irmão, mas é tão fácil assim? É. Parece fácil. Mas você vai ver a mudança e a reviravolta na tua vida a partir do momento que você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador e confessa a tua fé. Que você diz assim, eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Cristo.
Eu sirvo a Jesus. Eu não sirvo a culturas, eu não sirvo a doutrinas, eu não sirvo a leis que não são baseadas em princípios morais, éticos e espirituais. Eu sigo e sirvo a Jesus. Eu sou filho dele. A partir desse momento você vai ter uma transformação de vida tão grande, tão grande. Eu fico imaginando aqui, talvez você não conheça tanto assim. Talvez você só ouviu falar do Pai. Talvez você viu alguma manifestação do Pai em algum momento da tua vida, em algum momento da tua história, e ficou abismado, ficou alegre, ficou feliz. É como mais ou menos uma criancinha que foi para a praia, começou a molhar os pés nas ondas e achou que aquilo ali já é o máximo, já é o tremendo, já é forte demais. Querido, tem muito mais para você. Tem muito mais para você, minha irmã. Mas pergunta como aqui nos comentários. Vou ter satisfação em estar te orientando como ter um relacionamento com Deus de forma simples, prática, sem fardo pesado e mais, deixando você livre. Aí eu não sei como é que você vai interpretar essa questão de liberdade. Não estou falando de libertinagem. Eu estou falando de fato de liberdade. Está escrito assim: Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está se referindo às pessoas, todas as outras pessoas que não fossem o povo de Israel, porque ele veio para o povo de Israel. E o povo de Israel não o aceitou, como não aceita até hoje a vinda. Eles dizem, os grandes líderes falam que Jesus não era o Messias. Não era. E que o Messias ainda vai vir. E aí está a grande confusão do mundo, né? Quem vamos seguir? A cultura de Israel ou aquilo que Jesus fez nas nossas vidas? Buscar direto da fonte significa que você não tem mais intermediário. Significa que cada dúvida que você tem, cada pergunta que você tem, você vai perguntar direto para o Pai. Porque você não precisa de intermediário, você não precisa ter alguém acima de você necessariamente para que você tenha um relacionamento com Deus. E isso é fato. Eu fico pensando se Paulo precisasse da aprovação dos apóstolos para ele poder pregar para os gentios e transformar o mundo no que era hoje, eu acredito que ele não teria. Ele não teria. Primeiro porque os apóstolos iriam ter medo dele. Isso é fato, está lá no livro de Atos, toda a descrição daquilo que Paulo fazia com quem confessava a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas, no entanto, Deus, sabendo disso, o próprio Jesus ele se apresenta para Paulo, transforma a vida dele e faz com que Paulo seja um pregador independente. Faz com que Paulo, com a sua sabedoria, com a sua instrução e o seu conhecimento de causa, a sua vivência em perseguir aqueles que confessavam o nome de Cristo, ele fez com que tudo isso se tornasse a favor do reino, que era o reino de Deus aqui na terra. E olha só o que aconteceu. Para os gentios, para os não gentios, para os feiticeiros, para os judeus e para o mundo inteiro. Paulo foi o precursor, o cara que teve capacidade cognitiva, teve capacidade emocional, teve capacidade ideológica e teve inteligência, firmeza e tudo que é de atributos bons para que o evangelho ele fosse pregado, ele fosse falado em toda a face da terra. E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Se dependesse só dos apóstolos, dos 11 que ficaram, que depois a última vaga foi preenchida com a oração que Pedro fez e onde caiu sorte sobre um novo apóstolo, se dependesse deles, eu acredito que o evangelho ficaria só lá em Israel, não viria para nós. E olha só que quanta perca, olha só quanto problema iria causar.
E veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá bom? Só entre parênteses aí, fugimos um pouquinho do assunto, porque realmente é tremendo. Tá? Então, voltando a falar sobre a Páscoa, tá? Esse estatuto foi um estatuto perpétuo. No capítulo 12 de Êxodo, e o versículo 14, seria criado um memorial perpétuo, tá? Para sempre, para que as pessoas sempre se lembrassem do bem que aconteceu naquele dia. Tanto do mal que Deus pode fazer na vida das pessoas que são contra os filhos de Deus, os filhos dele, quanto o bem feito a favor dos seus filhos. E lembrando, queridos, que isso é uma cultura de Israel. A Páscoa é uma cultura de Israel que praticamente o mundo inteiro adotou. Não é nossa, é de Israel. Só lembrando disso, tá bom? Então, Deus, como eu estava falando, Deus sempre trabalha com elementos figurativos. No capítulo 12, versículo 8, Deus faz uma referência direta ao nosso modo de viver quando usa 3 elementos. Sabe uma referência direta ao nosso modo de viver, de agir, de pensar e do que fazer? Deus sempre usa esses elementos figurativos. E às vezes ele tem uma interpretação pessoal, uma interpretação em que você se encontra na tua própria identidade, como também tem uma interpretação coletiva quando é falado para um determinado grupo de pessoas, chamado de igreja. Lembrando que a igreja é as pessoas, não é o templo, não é o local, e por isso opinião minha, tá? Formação minha já de praticamente 20 anos de evangelho, passei por todos os níveis, entendendo o que era cultura, entendendo o que era, de onde que vinha as criações ideológicas, de onde que vinha mandamentos, fardos pesados, e compreendi que as placas, principalmente as placas brasileiras, a grande maioria delas está escrito assim, ó, igreja fulano de tal, igreja isso, igreja aquilo. Está errado. E eu vou te dizer por que está errado. Primeiro, você não pode definir um nome para a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. Você não pode colocar um sobrenome na igreja, o seu nome, o seu ministério. Segundo, a igreja não é o local, a igreja é as pessoas que se reúnem no local. O local não tem nada a ver. O local é apenas um local de reunião. E faça um teste. Pegue todas essas pessoas, pegue todas essas pessoas que fazem parte desse local de reunião, leve elas para a tua casa e cultue a Deus. Lá, vocês vão ter revelações, vão ter entendimento, vão ser edificados na palavra, vão estar cheios do Espírito Santo e vão sentir fortemente o Pai bem juntinho de vocês. Mas não precisa ser na tua casa, líder. Vai na casa de uma pessoa aleatória e leva todos eles. E você vai ter a mesma experiência. Mas também não precisa de uma casa. Vai numa praça ou no meio da rua e leve as pessoas junto com você. Ou faça um movimento dessas pessoas junto com você. Vai lá e você vai ver. Você vai ver que Deus está ali e se manifesta e as revelações acontecem. E tudo aquilo que você pensou que acontecia dentro somente daquele local de reunião começa a acontecer em todos os lugares. Sabe por quê? Porque o local não tem absolutamente nada relacionado com Deus. Acredite, não tem. Faça os testes. E aí você vai ver. Depois você fala aqui nos comentários. O local é apenas um local. E ele ainda é um local por causa das pessoas que vão nele. Então, a igreja é as pessoas.
A igreja são as pessoas. Não tem problema nenhum você colocar comunidade ABC, ministério ABC, congregação ABC. Não tem problema nenhum. Problema nenhum, não tem. Agora, você colocar a igreja, você está quebrando princípios espirituais. Muito cuidado nisso aí, hein? Então, voltando aos elementos que Deus usa, tem 3 em específico aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo. Talvez você tenha passado batido, ou apenas leu e passou. Vamos ver qual que é? Vamos lá. Primeiro, carne assada ao fogo. Lá no versículo, deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, meus queridos. Vamos lá. Êxodo capítulo 12. Vamos lá, se você puder abrir tua Bíblia aí também, vamos abrir que fica bem bacana. Versículo 8 é a parte B do versículo, mas eu vou ler todo ele. Que diz assim: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Eu digo assim para você. Que elementos são esses? Que simbologia é essa? Que exemplos são esses? Por quê? Será que Deus estava falando apenas de carne? Será que Deus estava falando apenas de um pão? E erva amarga? Gente, eu sei que tem muita gente que gosta de rúcula. Mas eu já comi, gente, que coisa amarga. É muito amargo. E tem outras ervas aí que são terríveis. Ervas no sentido de... são folhas verdes. Tá bom? Então, nós temos uma representação aqui em 3 elementos. E quando eu falo disso, eu não falo de teologia, eu estou falando de experiência. Experiência com Deus, interpretação espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? A carne assada ao fogo, é o primeiro elemento, ele representa a vitória do Espírito sobre o corpo. A carne assada no fogo. Cada vez que você se aproxima mais da representação de fogo, que é o Espírito Santo, você vai se sentir alimentado. Pode ter certeza disso. Tá? Os pães sem fermento seria o segundo elemento usado como representação. O pão sem fermento, gente, ele representa realidade, verdade e certeza. Daí eu sempre ouvi as pregações dizerem assim, representa sem contaminação. Mas qual que é a contaminação? O que contamina? O que é? A gente não sabe dizer. Mas o pão sem fermento, ele representa uma realidade. Tá? Quando eu falo de realidade, do outro lado a realidade tem a ilusão. Tá bom? Tem a verdade como representação desse segundo elemento, e do outro lado da verdade tem a mentira, certo? É o oposto de verdade, e nós temos a certeza, e oposto à incerteza, a certeza nós temos a incerteza. Parece que é um pouquinho complicado de entender, mas eu vou representar isso aqui num exemplo bem prático. Digamos que nós temos 2 pães, cada pão tem exatamente 1 quilo. Só que veio um espertinho ali e colocou fermento no pão número 2. E ao sair do forno, veio um pão exatamente com 1 quilo, que é o pão número 1, e teve o pão número 2 que saiu exatamente também com 1 quilo. Mas o pão número 2 tinha quase que o dobro de tamanho. Tinha quase que o dobro de tamanho do pão número 1. E agora? Então, nesse pão número 2,
e o pão número 1, nós temos aí algumas incongruências. Nós temos aí algumas inverdades. Nós temos aí uma ilusão, nós temos aí uma incerteza e nós temos aí uma, digamos assim, uma mentira. Porque o teu olho com certeza vai direto no pão que é maior. O teu olho vai chegar próximo e vai achar muito mais bonito o pão de número 2, porque ele está grande. Só que ambos têm o mesmo preço. Então você vai dizer, esse aqui é maior, esse está mais barato. Então vou pegar esse pão aqui. Mentira, incerteza e ilusão. É o que tem no pão número 2. Porque você está levando exatamente 1 quilo. Olha só que importantíssimo isso, gente. Olha só como é importante você ter verdade e realidade. Olha só como é importante isso. Nossa. Eu fico pensando se as pessoas de fato fossem sinceras e fossem reais, como precisam ser. Mas a maioria das pessoas que nós conhecemos, elas são o pão de número 2. São levadas por aparência, vivem numa ilusão e são cheias de mentira. Elas deixam de ter a essência de Deus? Não. Elas deixam de ser um ser humano que tem valor, que merece valor? Não. Só que foi lançado nela a cultura da irrealidade. Foi lançado nela a cultura da mentira e da ilusão. E da falta de certeza. E várias outras culturas que existem por aí. Por quê? Porque elas se escondem por trás de uma falsa humildade, elas se escondem por trás de uma falsa verdade e elas se escondem por trás de uma incerteza. Pergunta para várias pessoas aí que são teus amigos, pergunta para eles aí. Quando você morrer, você vai para onde? Olha a incerteza agindo. Faça essa pergunta e faça uma leitura visual do rosto da pessoa e faça uma análise de uma leitura corporal dela. Você vai ver a resposta dela. Pergunte para ela o que é melhor. Uma verdade ou uma meia verdade, que é a famosa omissão. Eu falo, mas não falo tudo. Pergunta para ela. E olha só quais são as respostas que você vai entender. Nossa, esse vídeo vai ficar enorme. Mas vai ser muito bom no final. Tá? Então, qual é você? Você é o pão número 1 ou você é o pão número 2? O que está agindo dentro de você? Está agindo a realidade, a verdade e a certeza? Ou está agindo o fermento que está em você? Toda representação que Deus faz sempre nos transforma em pessoas melhores. Por isso que doa a quem doer, eu falo a verdade. Inclusive, primeiro, para mim mesmo. Se eu estou livre com relação à verdade, se minha mente está em paz, se o meu coração está em paz com relação à verdade, que é uma verdade bíblica, não é a minha verdade, porque tem esse problema também das pessoas dizer, isso é a verdade, mas é a sua verdade e você pega um versículo para apoiar a sua verdade. Não é a verdade bíblica, porque a verdade bíblica tem contexto, tem história, tem interpretação, tem exegese, tem semântica, tem todo um aparato de interpretação para você conhecer a verdade bíblica. E talvez você esteja procurando e entendendo a sua verdade e não a verdade bíblica, que há uma diferença enorme. E dá para saber disso quando a pessoa usa apenas versículos isolados para apoiar a sua ideia, que não tem contexto nenhum com a Bíblia. Aí você conhece o que é verdade e o que não é. Aí você sabe quem é o pão número 1 e o pão número 2. É simples. É como Jesus falou, hipócritas, fariseus. Por que vocês querem apedrejar essa mulher aí, a mulher adúltera? Quem de vocês, olha aí para dentro de vocês.
Seu bando de raposa mentirosa. Bando de mentiroso sem vergonha, que só quer o dinheiro das pessoas. Que só quer ficar aí de barriga para cima, dizendo para as pessoas que tem que fazer jejum, dizendo para as pessoas que tem que levar o voto e o dízimo e recebendo o teu salário, o teu mantimento. Sem vergonha. É isso que você é. Uma inverdade. Uma incerteza. Pão número 2. Tira o fermento aí de dentro de você. Você não deixou de ter valor nenhum. Você não deixou de ter valor. Deus te ama do mesmo jeito. Deus te protege do mesmo jeito. Deus faz milagres na tua vida do mesmo jeito. Porque você é um pão. Só que o fermento mostra que você não tem caráter. O fermento mostra que você não é real naquilo que você fala. O fermento que está dentro de você, que muda o tamanho, a levedura daquilo que é real, daquilo que é o Espírito Santo. O fermento muda o teu caráter, aquilo que você é. É por isso que você tem 2 caras, 3 caras, 4 caras. É por isso que você tem 2 ou 3 ou 5, 10 personalidades. É por isso que você compra e não paga. É por isso que você olha para a irmãzinha lá e deseja ela. É por isso que de vez em quando você quer socar e bater tua esposa. Sabe por que isso? Por causa do fermento que está dentro de você. Seu hipócrita, fariseu. Você não deixou de ser amado por Deus, mas precisa levar um puxão de orelha. Líder sem vergonha, sem caráter. Conheço vários, muitos. Se colocarmos um crivo bíblico, ele não passa nem como membro. Só que não é por hierarquia. Salvação não tem nada a ver com hierarquia e movimento de organizações em grupos. Não tem nada a ver com isso. Salvação tem a ver com confessar o nome de Cristo. Agora, se você não foi chamado para fazer um grupo e liderar esse grupo, eu sugiro que você saia. Eu sugiro que você deixe esse grupo e volte às origens, volte à humildade e tenha capacidade para liderar pessoas. Porque vai muito mais além do que você ficar repetindo o que você escutou de outras pessoas, o que você aprendeu de outras pessoas. Você é professor? Maior ainda vai ser pedido para você. Você é orientador de pessoas? Muito mais Deus vai pedir de você no dia do juízo final. E aí? O que você vai fazer daqui para frente? Você vai ser o pão número 1 ou o pão número 2? É difícil, tá? Você quer viver numa verdade ou você quer viver na fantasia ou na ilusão? Porque é fácil, é muito fácil você vestir uma roupa, colocar uma Bíblia debaixo do braço e você ser quem você não é num determinado lugar. Aí quando sai de lá você é outra pessoa. Conheço vários assim. Já liderei vários assim. Pessoas que em cima de um suposto altar, que também não é o altar, não entenderam ainda o que é o altar, aonde o altar de fato está. Pessoas que vão lá para cima, que falam em línguas, tem revelação, tem mistério, tem cura, tem batismo, tem tudo. Mas quando desce dali e sai da porta para fora, se transforma. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o fermento agindo em você. É o fermento fazendo da tua vida um palco de circo. Porque é isso que você é para a vida das outras pessoas. Você acha mesmo que as pessoas estão dando ouvidos ao que você fala? Você acha mesmo que as pessoas estão seguindo o que você fala? Elas comentam entre elas. Elas falam entre elas. E diz que você não tem caráter nenhum. Porque de fato não tem. Não é isso que representa a tua vida pessoal diante da sociedade. Não é isso que representa a tua vida no grupo que você convive. Não é isso. Eu sei que não tem como você agradar todo mundo. Eu sei disso. Algumas pessoas não vão gostar, como não gostam de mim. E eu não tô nem aí para quem não gosta de mim. Eu não tô nem aí para quem não gosta daquilo que eu falo. E eu ainda dou um conselho. Dane-se.
Não faz diferença nenhuma na minha vida se você acredita em mim ou não. Mas o que eu falo transforma, o que eu falo biblicamente, baseado na Bíblia, tem transformado pessoas, tem feito pessoas mudarem de vida, tem restaurado casamentos. Então não devo satisfação nenhuma para você. O que eu tenho transmitido, que Deus tem feito arder no meu coração, faz com que as pessoas encontrem a Deus de fato, tirem os fardos pesados colocados pelos homens de cima das suas costas e entenda que o relacionamento com Deus é possível sem um intermediário. Sem você como intermediário. Aí você pode até dizer assim, mas você é contra os pastores. Mas você é contra congregar. Mas você é contra isso, é contra aquilo. Não sou contra coisa nenhuma. Eu sou contra as pessoas a estarem levando um fardo pesado que não é delas. E o meu dever é orientá-las a deixar esse fardo de lado e ter um relacionamento com Deus. Perceba, meu querido. Se você ensinar as pessoas a serem livres, você vai ganhar mais com isso. Você vai ter mais pessoas de caráter do seu lado, porque você está orientando elas a agir de uma forma de verdade e não de mentira e de ilusão. Perceba que são os mesmos seres humanos, o pão 1 e o pão 2, só que um está cheio de fermento, está mostrando ser o que não é, está mostrando uma aparência que não tem, e está mostrando ter um peso que não tem. É apenas bonito aos olhos, mas o que é de verdade, esse que é de verdade, esse será bem apreciado. E foi o que aconteceu. E foi o exemplo dado nessa representação aqui. Tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo agora e mais tarde eu posto a continuação desse vídeo. Tá bom? Senão vai ficar muito grande aí, o Facebook não aceita e as outras redes sociais, apenas o YouTube aceita um vídeo assim desse tamanho. Tá bom? Então nós vamos falar também sobre as ervas amargas daqui a pouco. Segue lá, próximo vídeo, tá? Vai ser aqui também no YouTube.